O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comelão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com quem hei de comparar os homens desta geração? O tema do Evangelho de hoje vai tratar a respeito da inconsistência da ação das pessoas. Jesus, ele começa o texto de hoje dizendo para a geração daquele tempo: com quem que eu vou comparar vocês? Com que tipo de pessoas que vocês se parecem? Mas por que Jesus ele levantou essa indagação? O que na verdade estava acontecendo naquele tempo? Jesus ele faz esse questionamento, esta indagação, para mostrar ao povo daquele tempo que quando João Batista, por um chamado e uma inspiração de Deus, tomou a decisão de ir para o deserto e viver uma vida de penitência e também de pregação, ele foi chamado de louco. Disseram que João Batista estava possuído por um demônio. A vida de João Batista e o estilo de vida que ele vivia, ele era chamado e interpretado na cabeça das pessoas como alguém que está possuído por um demônio. Veio Jesus, o Filho de Deus, que começou a estar com os publicanos, com os pecadores. Jesus que foi à casa de alguns publicanos daquela época. Jesus que sempre estava com os mais desprezados, com os pecadores. E Jesus foi interpretado na cabeça dos rigoristas daquela época de comilão e beberrão. Qual é o ponto central e fundamental que o texto hoje quer chamar a nossa atenção? É a indiferença, é a insensibilidade diante do estilo de vida que Jesus nos chama hoje a viver. Nós estamos num tempo na sociedade em que ser cristão hoje é algo careta, é algo ultrapassado. Nós não somos bem vistos pela sociedade e pelo mundo. E muitas vezes hoje, muitas pessoas estão tratando o Evangelho com indiferença e com rejeição. O Evangelho de hoje também quer provocar em você uma reflexão. Como que você tem vivido o cristianismo na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia? Hoje o Evangelho nos convida a não nos comportarmos como aquela geração do tempo de Jesus. Pessoas insensíveis, pessoas indiferentes, pessoas que a todo tempo viviam criticando Jesus e insatisfeitas. Não seja uma pessoa insatisfeita, porque a insatisfação do coração expressa a infelicidade que está na nossa vida. Pois um coração que está com seus problemas resolvidos
no seu interior é uma pessoa feliz. Ela se agrada com o Evangelho de Cristo e não fica criticando os outros. Seja uma pessoa de gratidão. Seja uma pessoa sensível. Seja alguém que vai ao encontro daqueles que estão sofrendo. E ainda mais, o Evangelho tem a nos ensinar, meus irmãos e irmãs, que hoje nós precisamos pedir a Jesus uma libertação de um tipo de pecado chamado murmuração. Quantas e quantas pessoas que hoje, por mais que você faça o bem para elas, elas sempre estão insatisfeitas. Talvez você já tenha conhecido ou conhece pessoas assim, que você faz tanto bem para ela, demonstra todo o amor que você tem por ela e ainda ao final das contas ela sai falando mal de você. Ela critica você. Esse tipo de pessoas merece muita nossa oração, porque estão tristes na vida, são infelizes, porque um coração grato, um coração feliz, dificilmente murmura, dificilmente reclama, sempre dá graças a Deus. E ainda mais é grato quando as outras pessoas lhe causam bem. Temos que aprender hoje do Evangelho a sermos pessoas sensíveis. Reconhecer aquilo que Deus faz por nós e aquilo que os irmãos e irmãs fazem por nós. A primeira leitura de hoje, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vai falar sobre a caridade. Diz assim: se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada serviria. O que adianta, meus irmãos? Nós temos tanta coisa nessa vida. O que adianta ter tantos títulos, ter toda a ciência deste mundo, mas se falta-nos a caridade? Porque o que dá sentido hoje à vida de um cristão é o amor de Deus. Sem o amor de Deus, não seremos pessoas melhores, não seremos pessoas do bem. Por isso que o apóstolo São Paulo está dizendo que a caridade é o dom mais elevado de todos os outros dons. Portanto, o que nós devemos pedir a Deus diante desta primeira leitura? A caridade. Porque a caridade ela vai cobrir inúmeros pecados que nós cometemos ao longo da vida. Que cada um de nós possamos pedir: Senhor, que eu tenha um coração caridoso, que eu expresse aos outros o verdadeiro amor. Por isso que São Paulo vai dizer que a caridade ela é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não é vaidosa. Olha que coisa linda. Um coração que está cheio do amor de Deus não tem inveja dos outros. Um coração que está cheio do amor de Deus, ele é paciente. A começar na relação conjugal. Quantas vezes que no seu casamento você precisa amar mais a sua esposa, o seu marido. E a caridade aqui, na linguagem de São Paulo, ela é paciente. Então, quando às vezes a gente perde a paciência, já temos um sinal aí a entender. Está nos faltando mais caridade, porque a caridade ela é paciente. Ela não é vaidosa, ela não se ensoberbece. Pelo contrário, a caridade ela perdoa tudo. Que a caridade, diante daquilo que o apóstolo São Paulo está nos dizendo, nos leve a perdoar. Quem hoje você precisa perdoar? Quem hoje você precisa no seu coração liberar o perdão? Perdoe, porque quem tem a capacidade de perdoar é porque encontrou a capacidade de amar. Portanto, irmãos e irmãs, vamos pedir a nosso Senhor que diante da liturgia de hoje, que o Senhor aumente em nós a verdadeira caridade. Fecha teus olhos agora. E no momento breve de oração,
peça ao Senhor o dom da caridade. Que a caridade de Deus em nós nos ensine o caminho da paciência. Tenha paciência. Saiba esperar as demoras de Deus. Que o dom da caridade em nós tire de nós a inveja, o ciúme, o desrespeito, a incompreensão. Que o Senhor nos conceda, através do Evangelho de hoje, a graça de termos um coração grato, coração sensível àquilo que Deus quer falar conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.